Você não vai acreditar em quantos homens com mais de 60 anos acordam todas as manhãs pensando que seus melhores dias ficaram para trás. Eles olham para baixo, suspiram baixinho e aceitam o que consideram ser o envelhecimento. Mas eu lhe digo, isso é uma mentira. Por quê? E se eu lhe dissesse que, em apenas 3 minutos todas as manhãs, você pode enviar um sinal tão poderoso que despertará a parte do seu corpo que ficou em silêncio por anos? Sou um especialista em saúde masculina com mais de 30 anos de experiência clínica. Trabalhei com milhares de homens em toda a América, professores aposentados, veteranos de guerra, ex-atletas, homens que pensavam que era tarde demais para se sentirem homens novamente. E, no entanto, os vi retornar à vida, não com medicamentos, não com cirurgias, mas com algo muito mais simples e natural. O verdadeiro problema. O verdadeiro problema não é a sua idade, não é baixo nível de testosterona. É que o seu corpo não está recebendo os sinais biológicos corretos, especialmente pela manhã, quando o seu sistema está mais receptivo à mudança. E o que você descobrirá hoje é o ritual exato de 3 minutos que reativa o fluxo sanguíneo, a resposta hormonal e até mesmo as suas ereções matinais, sem uma única pílula. Então, fique comigo, porque em poucos minutos compartilharei um passo adicional que duplicará seus resultados. É algo que 99% dos homens nunca fazem. Mas primeiro, vamos falar sobre por que a sua masculinidade não está perdida. Ela está apenas esperando para ser despertada por você. Antes de começarmos, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação para não perder nenhuma outra dica baseada na ciência que o ajudará a restaurar a sua força e masculinidade naturalmente. E se esta mensagem já ressoa com você, digite 1 nos comentários. Se não, digite 0. Seu feedback me ajuda a ajudá-lo melhor. A verdade inconveniente agora. Vamos começar com a verdade que a maioria dos homens nunca ouve. A sua masculinidade não está falhando por causa da idade. Ela simplesmente adormeceu. E se você acorda pela manhã sem nenhum sinal de vida lá embaixo, não entre em pânico. O problema não é dano, é silêncio. E o silêncio pode ser revertido. Nunca esquecerei a expressão nos olhos de George. Um paciente de 72 anos que estava sentado à minha frente, com os ombros curvados e uma voz que mal passava de um sussurro. Doutor, disse ele, acho que perdi essa parte de mim. Talvez para sempre. Inclinei-me, coloquei uma mão em seu braço e disse-lhe o que vou dizer a você agora. Sua masculinidade não o abandonou. Ela não está quebrada. Ela simplesmente ficou em silêncio. Silêncio. Confundido com dano. Você sabe, ao longo dos anos, muitos homens confundem silêncio com dano. Eles pensam que, como não há resposta, algo deve estar errado. Mas o que realmente acontece é que os sistemas responsáveis pela excitação, fluxo sanguíneo, nervos e hormônios param de receber sinais claros. Não porque são velhos demais para funcionar, mas porque não foram solicitados a fazê-lo. Seu corpo responde ao que você lhe dá. E se não há movimento, nenhuma mensagem, nenhum sinal direcionado, sua masculinidade, como um músculo não utilizado, começa a adormecer. Mas aqui está a boa notícia. Ela ainda está lá, esperando por você para despertá-la. E o primeiro lugar para começar, não é com uma pílula, mas com a primeira hora do seu dia. Porque, acredita ou não, a maneira como você começa sua manhã pode ser a principal razão pela qual seu corpo ainda se sente preso. E os erros matinais que a maioria dos homens comete são muito mais prejudiciais do que você imagina. O erro matinal. Comum. Houve um tempo em que eu mesmo cometia o mesmo erro que agora alerto meus pacientes. Acordava cansado, esfregava os olhos e antes mesmo de me levantar, rolava e-mails, notícias ou bobagens no meu telefone. Sem água, sem movimento, sem uma respiração adequada. Apenas direto para o caos do dia. E eu não conseguia descobrir porque sempre me sentia tão exausto e desconectado. Como se algo dentro de mim estivesse desligando. Mas foi só quando observei mais de perto meus pacientes, homens na casa dos 60, 70 e mais, que a verdade se tornou inegável. A manhã não é apenas o começo do seu dia, é um gatilho biológico. E se você o ignora, todo o seu sistema vasos sanguíneos, hormônios, até mesmo o seu sistema nervoso permanece meio adormecido. A maioria dos homens não sabe que os primeiros 30 a 60 minutos depois de acordar
São o momento em que seu corpo está mais receptivo à cura. É o momento em que o fluxo sanguíneo deve reiniciar naturalmente, seus hormônios se regulam e sua masculinidade espera silenciosamente por um sinal para entrar em ação. Pule essa janela e você permanecerá em modo de economia de energia, o dia todo física, mental e sexualmente. Recuperando suas manhãs. Vi homens transformarem as coisas em menos de uma semana simplesmente recuperando suas manhãs. Então, se você acorda e sua rotina está no piloto automático, é hora de dar uma boa olhada no que você está fazendo ou deixando de fazer. Porque uma vez que você percebe o poder de um ritual matinal adequado, você entenderá por que essas ereções ausentes não têm a ver com a idade, mas com o timing. Lembro-me de um dos meus pacientes, Mark, de 68 anos, que entrou no meu escritório visivelmente frustrado. Doutor, disse ele, nem é mais sobre sexo para mim. Eu só quero me sentir normal quando acordo. Quero aquele sinal de que meu corpo ainda está vivo. Isso me atingiu em cheio, porque o que ele estava descrevendo não era sobre desempenho ou ego. Era sobre a identidade. Você sabe, uma ereção matinal não é apenas um evento sexual. É um marcador fisiológico, um sinal de saúde embutido que mostra que seu sistema circulatório está funcionando, seu sistema nervoso está intacto e seu equilíbrio hormonal não entrou em colapso. É a maneira silenciosa do seu corpo de dizer: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou respondendo. Eu ainda estou funcionando. Quando esse sinal desaparece, os homens geralmente presumem que é apenas parte do envelhecimento, mas essa não é toda a história. Isso geralmente significa que seus vasos sanguíneos estão se estreitando, seus níveis de óxido nítrico estão caindo, ou seus músculos do assoalho pélvico estão enfraquecidos por falta de uso. E o pior é como isso acontece silenciosamente. Nenhuma dor, nenhum aviso, apenas ausência. O ritual de 3 minutos. Mas aqui está a verdade. Mesmo que já tenha semanas, meses ou anos desde que você teve sua última resposta matinal natural, ela não se foi. Ela pode voltar. E o primeiro passo para reanimá-la é entender como acionar o interruptor biológico do seu corpo. Quando comecei a compartilhar esse ritual com meus pacientes mais velhos, a maioria me olhou como se eu estivesse simplificando demais seus problemas. 3 minutos, é só isso? Perguntavam. E eu entendo. Quando você passou anos tentando prescrições, suplementos, até cirurgias sem grandes resultados, algo tão simples parece quase insultuoso. Mas a ciência não mente, e a biologia responde ao ritmo, não à complexidade. O que este ritual de 3 minutos faz é reintroduzir os sinais exatos que seu corpo anseia. Hidratação, movimento e combustível biológico. 2 copos de água normal, em temperatura ambiente, diluem o sangue e iniciam a produção de óxido nítrico. Essa é a molécula que seus vasos sanguíneos precisam para relaxar e se expandir, especialmente na região pélvica. Em seguida, vem o movimento. Apenas 2 ou 3 minutos de alongamento leve, respiração ou andar pelo quarto. Isso é suficiente para despertar o sistema nervoso e levar o fluxo sanguíneo para onde ele não flui há anos. E finalmente, o café da manhã certo. Nada de cereais açucarados ou café com o estômago vazio, mas algo que nutre seus hormônios. Ovos cozidos, frutas vermelhas, iogurte e sementes. Essas pequenas escolhas enviam grandes mensagens. Elas dizem ao seu corpo: é hora de ter um bom desempenho novamente. Vi homens que se sentiam dormentes por uma década acordarem com vida em seus corpos novamente, porque finalmente deram ao seu sistema o que ele estava clamando. Histórias de sucesso. Richard tinha 66 anos quando veio ao meu consultório pela primeira vez. Um ex-diretor de escola, ele se carregava com uma dignidade silenciosa, mas você podia ver o peso em seus olhos. Depois de algumas perguntas, ele finalmente se abriu. Eu fiz tudo certo na vida, disse ele. Mas em algum momento, eu deixei essa parte de mim ir. Ele não estava falando de sexo. Ele estava falando de identidade, aquela sensação de vivacidade, a simples confirmação matinal de que seu corpo ainda sabia quem ele era. Não lhe dei prescrições, nem procedimentos, apenas o ritual de 3 minutos. Água, movimento, um café da manhã adequado. Pedi-lhe para fazê-lo por 7 dias, sem pensar muito. Uma semana depois, ele me enviou um e-mail curto, que quase me levou às lágrimas. Dizia: acordei esta manhã sentindo que estou voltando. Esse é o momento que tantos homens secretamente anseiam. Não desempenho, não ostentação, mas o retorno da conexão,
da presença, do controle. Os resultados. Uma das primeiras perguntas que os homens me fazem é: Doutor, quanto tempo vai demorar até que eu sinta algo novamente? Essa é uma pergunta justa. Quando você viveu em silêncio por tanto tempo, até uma faísca parece um milagre. Mas a verdade é que seu corpo é mais responsivo do que você pensa. Ele só precisa de consistência, 3 minutos por dia, e começará a responder. No 7º dia, muitos homens relatam dormir mais profundamente, acordar sem aquela pesada névoa mental e, o mais importante, notar pequenas e sutis sensações lá embaixo. Não ereções completas, ainda não, mas formigamento, calor ou uma leve rigidez nas primeiras horas da manhã. No dia 14, fica mais forte. Os hormônios começam a se reequilibrar. Seu humor melhora e um tipo silencioso de autoconfiança retorna. No dia 30, muitos homens veem resultados completos. Ereções matinais consistentes, excitação natural e o tipo de intimidade espontânea que pensavam ter perdido para sempre. O verdadeiro problema não é o que você pensa. Vi inúmeros homens entrarem no meu consultório carregando não apenas o peso da frustração física, mas também da derrota emocional. Muitos deles tentaram de tudo: pílulas azuis, injeções hormonais, dispositivos que prometiam milagres. E quando estes falhavam, eles silenciosamente diziam a si mesmos o pior: talvez este seja apenas o fim para mim. Mas estou aqui para lhe dizer que essa crença é o verdadeiro problema. A maioria dos homens nunca se recupera porque persegue soluções rápidas em vez de reconstruir a base. As pílulas podem impulsionar seu corpo temporariamente, mas não o ensinam a se curar. Os homens que se recuperam e permanecem fortes são aqueles que param de forçar e começam a condicionar. Um passo extra simples. Às vezes, são as coisas mais simples que fazem a maior diferença. Tive um paciente chamado Joel, de 74 anos, calmo, cético e ferozmente independente. Ele seguiu o ritual matinal como eu descrevi: água, movimento, café da manhã limpo. Mas depois de uma semana, ele perguntou: há mais alguma coisa que eu possa fazer para acelerar as coisas? Eu sorri e lhe falei sobre uma pequena adição que muitas vezes guardo para homens que estão realmente comprometidos. Não é nada chique ou caro. Apenas uma pitada de sal do Himalaia e um esguicho de limão na sua água matinal. O sal fornece oligoelementos essenciais que seus vasos sanguíneos precisam para relaxar. Magnésio, potássio, sódio no equilíbrio certo. O limão estimula a digestão, apoia o fígado e ajuda seu corpo a produzir e regular a testosterona de forma mais eficaz. Uma conversa com seu corpo. Todas as manhãs, quer você perceba ou não, você está tendo uma conversa com seu corpo. A maneira como você acorda, o que você faz ou não faz, esses primeiros minutos são como enviar uma mensagem. E essa mensagem é: eu estou aqui, estou vivo, estou no controle, ou é silêncio. Durante anos, eu mesmo não entendi isso completamente. Eu pensei que curar era fazer mais. Mais suplementos, mais rotinas, mais regras. Mas o que aprendi, e o que agora ensino aos meus pacientes é que a cura começa quando você volta a falar a língua do seu corpo. E essa linguagem é ritmo, respiração, movimento e cuidado. Quero que você ouça isso não apenas com seus ouvidos, mas com seu coração. Seu corpo nunca o abandonou. Ele estava apenas esperando pela mensagem certa, o ritmo certo, o momento certo para voltar. E agora, esse momento está em suas mãos. Seus melhores dias podem estar por vir. Então, é isso que sabemos agora. Sua masculinidade não se foi. Ela adormeceu. E com apenas 3 minutos todas as manhãs, você pode despertá-la novamente. Eu vi isso acontecer com Richard, com Joel, com inúmeros outros que pararam de esperar por um milagre e começaram a enviar os sinais certos. Água, movimento, nutrição, feitos consistentemente e com cuidado. Esse é o caminho silencioso de volta à força. E se ninguém lhe disse isso ultimamente, deixe-me ser eu. Não é tarde demais. Você não é muito velho. E suas melhores manhãs ainda podem estar à sua frente. Tudo o que você precisa fazer é começar.